Boa noite, mundo. Boa noite, povo moçambicano. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa de reflexão social. Boa noite, Feliz Mangano. Boa noite, Felizardo Moato. Como tem passado? Passado muito bem, Silva. Okay. Nós todos somos iguais perante a lei e merecemos as mesmas oportunidades. Independentemente da nossa condição social, física, cultural, todos temos direito a uma educação. Pois é, Feliz, mas infelizmente estas condições físicas têm sido uma barreira para o alcance dos nossos desejos. Hoje vamos falar dos desafios das pessoas com deficiência auditiva no processo de ensino e aprendizagem no país. Crianças que, apesar das limitações físicas, não deixam de sonhar. Não há impedimentos quando o assunto é estudar. Em meio a um futuro incerto, um olhar encantador e de esperança chamou a nossa atenção. E simples conquistas tornam-se grandes alegrias. Para podermos nos comunicar e aplaudir a aprendizagem, tivemos que aprender como nos expressar. As crianças sempre foram apelidadas flores que nunca murcham pelo primeiro presidente de Moçambique, independente, Samora Machel. Em seus discursos, Machel sempre apelava para que o povo moçambicano acarinhasse as crianças. Mas, devido aos dilemas do dia após dia, alguns deles involuntários, muitas crianças no país sofrem o drama do sofrimento por vários motivos, que um deles é a deficiência auditiva. Nossa equipa se dirige à Escola de Condução Especial número 1, na cidade de Maputo, onde encontram-se a estudar crianças com deficiência auditiva. Os menores ficam empolgados com a nossa presença, eles tentam comunicar-se conosco e expressam sua alegria em nos ver ali. Cada turma é composta apenas por 8 crianças e todos querem chamar a atenção da professora. Para a professora, ver as crianças aprender a saber escrever traz-lhe o sentimento de missão cumprida. É uma responsabilidade, um sentimento de uma missão cumprida, né? É aquilo que se planifica, conseguir se realizar, é mesmo muito satisfatório. Sim. O empenho diário que temos é mesmo para, com este fim de conseguir ver eles já conseguir acompanhar aquilo que é o programa de ensino estabelecido para eles. E quando é que surgiu essa iniciativa de querer dar aulas a crianças especiais? Para o meu caso, estou aqui desde 2016. Termina primeiro, depois já escreve. Então, e não veio mesmo como uma coisa especial mesmo, só para ir dar aulas a alunos especiais. Só que pelas transferências dentro, pela movimentação dentro
do nosso setor e vim parar cá, passei por uma capacitação, só que gostei, né? Sim, porque cá estou. E qual foi como ter vindo aqui especialmente para fazer isso? Só vim parar aqui mesmo, diria talvez por acaso, como numa escola qualquer. Exato. Por várias vezes, a nossa entrevista é interrompida. As crianças ficam meio que com ciúmes da sua educadora e chamam de todas as formas a atenção da professora. E qual foi a situação que mais lhe fascinou, mais lhe emocionou dando aulas a essas crianças? Primeiro, a própria recepção, né, dos alunos quando cá cheguei foi muito boa, muito carinhosa, e ao longo deste processo ao longo deste processo conseguir ver um aluno a conseguir se comunicar, escrever, conseguir decifrar os sinais, conseguir através daquilo que nós ensinamos, através daquilo que eu ensino, estar mais preparado para se comunicar na sociedade, independentemente das suas limitações. Estas são as coisas que mais me impressionam. Saiba no segundo bloco deste programa quantos alunos com necessidades especiais, quer dizer, com necessidades auditivas, foram matriculadas ao longo do país ou em todo o país neste ano de 2022. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então nós, como organização da mulher moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar, vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer, e esse trabalhinho é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático, mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV.
Bem-vindo à segunda parte do Grande Reportagem. Saiba como os pais que sonham em ter um filho saudável e sem nenhuma deficiência recebem a informação de que o seu filho tem necessidades especiais. Pois é, Feliz. E parece que este ano o número de matriculados é bem considerável em relação ao ano passado, pois este ano mais de 21 mil estudantes foram matriculados. Estes com necessidades auditivas foram matriculados em todo o país no presente ano letivo. Mas como é para uma mãe receber a notícia de que seu filho tem necessidades especiais? Para Aurora Moisés, mãe de uma menina com deficiência auditiva, o abalo de saber que a filha não podia falar nem ouvir não anulou em si o significado que ela representa. Inicialmente, quando recebi essa notícia que minha filha tem necessidades especiais, fiquei abalada, mas nem tanto assim, porque eu tinha esperança, até hoje eu continuo com a mesma esperança, que um dia ela possa ultrapassar isso. Por quê? Porque aos 1 ano e alguma coisa dela, quando eu fui percebendo que a fala dela estava em atraso, começamos a ir ao hospital, marcar as consultas. Mais tarde disseram que ela tinha problemas auditivos. Então, ela tinha que usar aparelhos. Justamente por causa da audição dela, ela não podia falar. Fomos atrás dos aparelhos. Aquilo deu-me alguma esperança. Com os aparelhos ela podia falar. E eu fui usando os aparelhos aproximadamente 2 anos. Eu não via nenhum efeito. Fizemos a terapia de fala, não vimos nenhum efeito. Até o momento que acabamos fazendo matricular ela aqui na escola. Então, aceitamos, mas ao mesmo tempo estamos com alguma esperança que algum dia, além dela se comunicar com os sinais, ela possa tirar alguma coisa assim, verbalmente. Como tem sido para pais que falam perfeitamente e não têm noção alguma de libras ou língua de sinais, como é chamado comunicar com um filho com essas necessidades? Por acaso ela é filha única, não tem... É filha única, ela fica mais comigo, com o pai, não tem assim muita interação com as outras crianças. Mas ela é muito social, graças a Deus. Não tem aquele problema de ficar um bocadinho acanhada quando está com as outras crianças, não. A interação dela conosco inicialmente foi um bocadinho difícil, quando era um bocadinho mais nova, porque ela tentava dizer alguma coisa, nós não lhe percebíamos, ficava nervosa, chorava. Foi à creche, na creche ficava chateada, às vezes dava tatauzinho nos outros meninos, mas conseguimos eliminar isso. E aos poucos, com a convivência, nós fomos entrando no mundo dela para poder perceber o que ela queria. Agora a vida tornou-se um bocadinho mais fácil. E é engraçado que ela, de tanto perceber que nós não conseguíamos lhe perceber, assim, quando ela se comunicava, assim, por exemplo, se comunicava verbalmente, né? Ela foi se adaptando ao mundo dos gestos sozinha, muito antes de vir à escola. Foi fazendo gestos e nós fomos obrigados a perceber o gesto dela. Como criança, os gestos foram um bocadinho mais fáceis, já dava sinal, quero água, estou com fome, estou com frio, e por coincidência são mais ou menos os mesmos sinais que se usam na escola, né? Os sinais formais, né? Ficou um bocadinho mais fácil. Ela já sabe dizer quero o celular, a gente já sabe seu celular, eu quero comer, eu já estou com fome, eu quero dormir. Sozinha fui criando isso porque nós, na esperança e na expectativa que ela pudesse falar, nós ainda continuávamos falando com ela. Até hoje, a nossa comunicação tem sido mista, verbalmente
e de gestos, sim. Tivemos dificuldades nos primeiros anos, depois nos comunicamos muito bem mesmo. Tanto que as pessoas ficam admiradas quando nos encontram na rua, assim, a conversar. Ela vê bebê, ela sabe dizer: mãe, bebê está a chorar, tá bom, então tem que dizer para ela ficar calma, o bebê vai calar. Nos comunicamos muito bem. E antes de conhecer a escola, como todas as mães, falamos do nosso gesto. Temos nossos gestos lá em casa. Agora que já estamos aqui na escola, aprendemos língua de sinais. Assim, bem, eu ainda não entrei para aprender língua de sinais, mas o meu filho, ele tem me ensinado a certos coisa. Ele sempre quando aprende lá dentro, ele quando sai, eu às vezes há outro sinal que eu falo para ele diz para mim que isso está errado. A coisa certa é assim. E eu também, eu levo aquilo ali como um aprendizado para mim e como uma forma mais fácil de interagir com ele dia após dia. Assim faço também falo com ele assim em língua de sinais e também ensino os outros em casa, ensino a irmã, porque ele tem uma irmã menor de 5 anos. Sim, ensino a irmã, ensino o pai, ensino os tios e assim vamos se dando assim. Entretanto, segundo o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, uma estratégia foi elaborada na qual pretende-se que as mães de menores com deficiência auditiva tenham habilidade de linguagem de sinais. Nós prevemos na estratégia fazer intervenção precoce nos primeiros 5 anos. O que está a acontecer é que as crianças com deficiência auditiva estão a chegar à escola enquanto só têm gestos referenciais, porque os seus pais não conhecem a língua. Então, se começarmos cedo, de forma integrada, começarmos cedo a atender, nasceu, tem problemas de audição, primeiro sensibilizar a família no sentido de aceitar o filho que tem e entender que não é castigo ou mal olhado, são coisas que podem acontecer. Depois, que medidas deve fazer? Porque a família precisa de ser capacitada para fazer bem o seu papel nos primeiros 5 anos de vida. Então, queremos que os pais conheçam a língua de sinais o mais cedo possível, para chegar à escola enquanto tem um desenvolvimento linguístico bom. O que está a acontecer agora, fala com um ou com outro, chega à escola, a gente diz mãe e dá o sinal de mãe, mas ele não sabe que a mãe dele, que isto aqui significa mãe dele. Então, para todas as mulheres, seja mãe, irmã, ele vai usar o sinal de mulher, que o sinal de senhor é este, né? Mas usa a língua de sinais, tem muitos gestos icônicos, representam a realidade. Então, a mãe, a desconhecida, a avó, todas elas são mulheres. E não só o aprender, há uma necessidade de nós em casa procurarmos aprender a comunicar com ele, porque ele precisa de uma integração dentro da sociedade, ele precisa de uma perfeita integração dentro da família. Mas como estratégias, nós ensinamos a língua de sinais para os pais poderem participar ativamente na sua tarefa de ajudar os seus filhos. Portanto, ter acesso à capacitação em língua de sinais. Também temos tido formação em exercício para os nossos docentes afetos aqui na escola em língua de sinais, formação em exercício das metodologias essenciais para este tipo de ensino. Temos tido também o apoio do Ministério da Educação, através do Departamento de Educação Especial, no provimento de especialistas, pessoas especializadas para verem capacitar os nossos docentes nas áreas das necessidades educativas especiais. Mas como funciona a língua de sinais? Por exemplo, eu digo em português, eu
como banana. Na língua de sinais, eu tenho que passo a frase em português e por baixo da frase em português faço glosa. Glosa que é usar palavras da língua portuguesa, mas respeitando a estrutura da língua de sinais. Vai ficar banana eu comer. Que é essa é a estrutura da língua de sinais. O que nós estamos a fazer, usamos os comuns, mas faz-se interpretação dos textos em língua de sinais nas escolas onde temos professores especializados. O processo do ensino aqui na escola decorre, segue-se o currículo normal do ensino, mas tendo em conta as particularidades, as necessidades dos nossos alunos. Os professores fazem uma adaptação dos programas, dos objetivos dos conteúdos do ensino, tendo em conta a realidade dos alunos, as potencialidades dos alunos, as dificuldades dos alunos. No país, ainda não existe um número considerado de escolas especiais. A capital possui 2 escolas especiais e uma regular, uma na cidade da Beira e outra na província da Zambésia. Segundo o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, nas províncias onde não há escolas especializadas, sempre que o número de crianças com deficiência é considerável, formam-se turmas especiais na escola regular, tornando-se inclusiva. Ao nível do país, foram matriculadas 66.529, onde 31.796 são meninas e da primeira à 12ª em todo o sistema, alunos com necessidades especiais e crianças com deficiência auditiva são cerca de 22 mil. Contudo, o Ministério assume ainda ter dificuldade na aquisição de material de ensino. Nós temos dificuldades ao nível de aquisição de materiais. Por exemplo, eu posso ler agora, vou aproveitar para ler assim de novo também, Estratégia da Educação Inclusiva e Desenvolvimento da Criança com Deficiência 2020-2029. Os olhos viram, a boca falou o que os olhos estão a ver e o ouvido controla se o que a boca está a dizer é o que os olhos estão a ver. Por isso é que às vezes, quando lemos, quis dizer, não é? Lê mal uma palavra, diz desculpa, porque o ouvido está a controlar. Por caso do surdo, quem vê é o olho, não é? E depois faz este gesto, gestualiza. Então, se o texto está aqui, não tem como eu escutar o discurso gestual do meu colega e acompanhar essa leitura. Eu preciso de ter na minha turma, sendo surda, um data show, alguma coisa, eu vou projetar o texto, logo tem que ter um computador, um laptop. Na sala onde tem surdo, deveria ter um laptop, um data show para projetar os materiais e com o cursor ir colocando esta palavra, o sinal é este, para fazer associação entre a palavra escrita e o sinal e toda a gente puder acompanhar. Então, nós temos dificuldades na aquisição de materiais. Estamos a adquirir aos poucos, mas é muito pouco mesmo, devido às nossas condições. Essas crianças têm algumas barreiras, nomeadamente a barreira de comunicação, portanto, usa uma linguagem diferente da língua falada. Esta língua ainda não é do domínio da sociedade ou da comunidade. Esta é a barreira principal que nós temos. Também temos problemas de transporte. A maioria dos nossos alunos vivem nas zonas periféricas da cidade de Maputo. Então tem que percorrer distâncias longas para cá. E devido a esta barreira de audição, tem tido dificuldade no transporte. Também temos problemas de
dos pais ou encarregados de educação no apoio dessas crianças, dado que os pais ou encarregados de educação não têm o domínio suficiente de língua de sinais. Então, a participação é um pouco fraca no apoio das tarefas escolares dos seus educandos. Quando se trata de necessidades especiais, o Ministério da Educação tem recebido apoio de outros órgãos desde o nascimento do bebê até a fase da fala. Temos tido apoio de outros setores do governo, como é o caso da ação social, por exemplo, para identificar as crianças na comunidade e encaminhar para a escola. O mesmo acontece com o Ministério da Saúde, que identifica as crianças, os pacientes, não é? E depois de trabalhar com elas na terapia de fala, são encaminhadas para as escolas. Vamos observar uma breve pausa e voltamos na terceira parte, onde vamos falar dos desafios que os pais têm para levar as suas crianças com necessidades auditivas para a escola. Não saia daí. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Então, nós, como Organização da Mulher Moçambicana, queremos apelar a todas as mães para ter essa cultura de sempre fazer um rastreio para ver qualquer coisa estranha que está no seu corpo. Ir ao posto de saúde, não dizer, se sentir alguma coisa, diz, isto vai passar. Vai passar. Às vezes não passa, é mesmo o cancro da mama. Portanto, todas nós temos que fazer esse trabalhinho, é muito simples. Quem é que não pega na sua mama todos os dias? Todos os dias vamos tomar banho. E nesse momento, a gente pode fazer o teste. Depois de fazer o nosso teste, aquilo que sentirmos de estranho, é melhor ir a quem sabe mais. Também queremos apelar que esta iniciativa não seja só para o mês de outubro. Seja uma iniciativa para sempre. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. Junta-te a nós, venham todos levantar a voz, diga não ao cancro da mama. Queridas filhas e irmãs, no caso de sentires um caroço na mama, dirige-se imediatamente a um centro de saúde. Mais vale prevenir do que remediar. Toque, toque, toca, pode salvar a tua vida. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático. Mas business continua a acontecer, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matemulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Voltamos à terceira e última parte do nosso grande reportagem. Feliz, sabia que na nossa cidade de Maputo só existem 2 escolas exclusivas, escolas estas que lecionam só para crianças que têm deficiência auditiva? Não sabia, não tinha essa informação. Então, pois é, na nossa sociedade ou na nossa capital do país existem 2 escolas
que lecionam especificamente para as crianças com deficiência auditiva. Uma situação que obriga os pais a percorrerem longas distâncias para que os seus filhos tenham acesso à educação. Existindo apenas 2 escolas especiais na capital do país e uma inclusiva, várias crianças com necessidades especiais são obrigadas a percorrer longas distâncias para ter acesso à educação. Mas permanecem horas nas escolas especiais número 1 e à espera de seus filhos para o regresso a casa. Algumas tentam juntar o útil ao agradável, enquanto esperam seus filhos, preparam os alimentos que serão confeccionados mais tarde. E elas clamam. Sim, eu estou aqui para apresentar as dificuldades que todas mães têm. Nós precisamos de uma escola bem, não 100% especial como essa que temos aqui na cidade, mas sim uma escola, tipo assim, ter uma educação inclusiva, que as nossas crianças venham se incluir com outras, podem se incluir com outras crianças que ouvem e falam, mas lá na escola, tendo professores adequados para poderem ensinar os nossos filhos. Porque é muito difícil a gente sair de onde sai. Eu, por exemplo, saio do Seto Centros, mas já outras mães que saem de Maracuene, saem de Mulotane, a gente vem, ficamos aqui à espera das nossas crianças. Paramos nossos afazeres. Não é por mal, nós temos que fazer isso pelos nossos filhos, mas é muito difícil. Agradeceríamos se tivéssemos uma escola próxima e tivéssemos mais professores, expandissem mais professores que vão dar língua de sinais. Seria muito melhor para nós. Sem estar a trabalhar e com dificuldades de ter dinheiro de transporte diário para trazer seu educando à escola, Glória desabafa. Como tem feito para trazer o seu filho para aqui todos os dias? Sim, essa é outra dificuldade. Eu, às vezes, desde há 3 anos, já trazer meu filho, eu costumo vendo, ano antepassado vendi as chamuças, parei, vi que as coisas estão um bocadinho assim. Agora, costumo vender biscoitos, faço biscoitos para poder ter o dinheiro de chapa para trazer o miúdo, porque agora as coisas também não estão fáceis. Os chapas subiram, o combustível subiu, tudo já subiu, as coisas não estão a ser fáceis. Agradeceríamos e muito mesmo, se tivesse mesmo, estou a repisar muito, escolas próximas às nossas casas, porque nós temos escolas próximas às nossas casas. Seria muito benéfico para nós todas. E quanto ao preconceito, o teu filho tem sofrido preconceito? Não, no meu caso, meu filho não tem sofrido, não. Até mesmo na zona, nas ruas, ele não sofre, porque eu mesma, como mãe, eu costumo dar dar um exemplo como mãe, porque se é assim, às vezes as crianças vão ter preconceito quando a própria mãe também se diz não, essa criança não sei o quê, mas eu cuido do meu filho como se fosse uma criança normal. Ele para mim é o normal. A deficiência dele de não ouvir e não falar, eu incluo tudo isso como uma criança normal. Para mim é uma criança normal. Mas o que é necessário fazer para evitar que as crianças com necessidades auditivas sofram preconceitos? O que é necessário que se faça, né, para que essas crianças que sofrem de necessidades, ou seja, as crianças com necessidades auditivas, né, não sejam discriminadas? O trabalho é um trabalho que pretende ser desenvolvido, desencadeado aqui, não somente pela escola, porque a escola tem um papel muito importante, sobretudo até
os próprios professores que estão ligados no seu dia a dia com essas crianças, mas também estamos a olhar que essas crianças são produto, né, de uma família, elas saem de um padrão, de uma determinada origem familiar, e a família ela tem um papel muito importante, né, para fazer com que essas crianças não sejam afetadas pela discriminação. Ora, há uma necessidade de se pedir aqui um apoio psicossocial, um apoio psicossocial, sobretudo também com a parte dos técnicos da saúde, com a vizinhança. Os professores são todo um conjunto de materializadores, conjunto de indivíduos que vão facilitar aquilo que é, na verdade, a discriminação que essas mesmas crianças sofrem. Dizer aos pais que é preciso entender a realidade dos filhos que eles têm e perceber que esta criança também cresce e, ao crescer, tem necessidade da semelhança de qualquer pessoa. Então, a educação faz parte de uma ferramenta para facilitar a pessoa se ingrar na vida. Então, nós temos que criar condições para que essas crianças também possam aprender. Ter uma criança com necessidades especiais trouxe para a Aurora grande aprendo. Que não é fácil, né? Principalmente nós as mães, quando olhamos para os nossos filhos, depois olhamos para os outros, vimos que as outras crianças são normais. Não é fácil, mas é algo que Deus nos deu, é algo que devemos aceitar, e acreditem que crianças especiais muitas das vezes nos fazem perceber, ou melhor, crianças especiais nos fazem despertar algo que nós mesmos não conseguimos assim descobrir, só conseguimos descobrir com elas, né? Que é um amor, é uma compreensão acima daquilo que nós percebíamos de nós próprios. A gente, quando tem uma criança especial em casa, a tendência é proteger a criança. Mas eu descobri que quanto mais nós libertarmos a criança, melhor ainda. Cada pessoa, seja ela normal ou seja ela com alguma deficiência, ela tem o seu tempo de desenvolvimento, tem o seu tempo de crescimento. Nós os outros temos a obrigação de aceitar isso, né? Esconder a criança não faz bem. Não faz bem. Então, deixar a criança, às vezes, no meio das pessoas que têm as mesmas necessidades, faz muito bem para a criança. Muito bem. Minha criança hoje já tenta fazer o alfabeto de sinais. Isso é bom, isso é perfeito. Quando vamos para casa, ela tenta se comunicar um bocadinho com esses sinais. Isso é muito bom. Se eu tivesse escondido em casa por causa das necessidades dela, e pior para ela que não tem irmãos, não tem outras crianças para conviver, eu acho que seria mais pesado. Porque em vez dela desenvolver, ela ia retardar o desenvolvimento dela. E foi assim que trouxemos mais um tema para reflexão e pedagogia social. Nós voltamos no próximo domingo. Acompanhe já a seguir o debate político. Boa noite, Felizardo Moate. Boa noite, Feliz Mangani. Boa noite, estimado telespectador.